Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Galera, nós vamos ter que ir às ruas novamente, tá? Você não faz ideia do que realmente está acontecendo no Brasil atrás dos panos, tá? A situação lá em Brasília está ficando complicada. Pra vocês terem ideia, ontem, como o Cláudio Dantas noticiou no vídeo dele à noite, vários integrantes do PSL, do próprio partido do presidente Bolsonaro, do PSL, romperam com Joyce Hasselmann, que é a líder do governo, tá? Chegou nesse nível de confusão, tá certo? Além disso, tivemos o mandado de segurança do Ivan Valente no Supremo Tribunal Federal para tentar cancelar a aprovação da MP 871 segunda-feira no Senado. Houve uma mudança de uma palavra lá, e ele falou que essa mudança de uma palavra teria que ter exigido que a votação voltasse para a Câmara para depois ser sancionada. Então, o Ivan Valente entrou com um pedido no Supremo para tentar anular a aprovação da MP 871, que é aquela contra a fraude do INSS, que é a primeira etapa da reforma da Previdência. Além dessas duas confusões, do rompimento de um grupo do PSL com a líder do governo, Joyce Hasselmann, e do mandado de segurança do Ivan Valente tentando cancelar a MP 871, que é do pente fino no INSS, o deputado Alexandre Leite, ele entrou com um pedido de uma CPI do cyberbullying. E essa CPI do cyberbullying, ela quer avaliar o uso de robôs na tentativa de mudar a opinião pública, tá? O que está por trás disso? Isso pode funcionar como uma tentativa de cancelar a eleição de Bolsonaro, tá? Para dizer que houve robôs ali nas eleições. Além disso, a CCJ no Senado muito provavelmente vai derrubar o decreto das armas, assim, quebrando as medidas de Jair Bolsonaro. E a reforma da Previdência, coisa muito triste também, a leitura do relatório que seria feita nessa sexta foi adiado para a semana que vem, e o clima que está havendo lá em Brasília é que há um consenso de que a reforma da Previdência só vai ser votada depois do recesso de meio de ano, tá? Ou seja, a gente ia perder o ano todo e a única vitória que nós teríamos conseguido com as manifestações do dia 26 de maio seria a aprovação da MP 870, que é a reforma administrativa dos ministérios de Jair Bolsonaro. Ou seja, tudo que a gente conseguiu daquele clima favorável de aprovação das manifestações do dia 26 está tudo sendo perdido, está tudo indo por água abaixo, tá? Então, pessoal, nós teremos que ir às ruas novamente. Eu faço um apelo aqui a todo mundo que organizou os movimentos, toda a galera. Não vou citar nome aqui para não citar um e não citar outro, mas eu quero dizer para vocês, líderes dos movimentos de rua, nós teremos que voltar às ruas novamente, senão vamos perder o ano todo, porque a reforma da Previdência ela precisa ser votada antes do recesso. Por isso, pessoal, eu creio que se nós voltarmos às ruas, a gente tem que ter uma pauta única. Reforma da Previdência antes do recesso. Reforma da Previdência aprovada antes do recesso. E eu vou fazer um vídeo aqui hoje para vocês falando da real situação do Brasil. Em que situação nós nos encontramos. Além da reforma da Previdência, vocês sabem que tem a questão do PLN 4 2019, que é do crédito suplementar. Fiz um vídeo muito bem explicado sobre isso ontem. E ontem vocês viram, como eu anunciei nas minhas redes sociais, que a votação ficou adiada para a semana que vem, porque tinha que desocupar a pauta lá. Então, pessoal, esse crédito suplementar é um sinal da situação terrível em que nós chegamos, tá? Então, a real situação do Brasil. O Brasil quebrou, tá certo? Desde 2014 a gente gasta mais do que a gente arrecada. Então, a gente não tem como se endividar mais, tá certo? Tá faltando dinheiro para pagar quem já está aposentado até setembro. Em setembro não vai ter dinheiro para pagar os aposentados se isso não for aprovado. Então, se não houver reforma da Previdência, o Brasil foi pro buraco, tá bom? Eu tô tirando muitos desses dados que eu vou trazer para vocês hoje do Instagram do Bruno Perini, tá? Que é meu amigo, já falei sobre ele várias vezes. Vou citar aqui embaixo o Instagram dele e o canal dele no YouTube. Se Deus quiser, no futuro próximo, eu vou trazê-lo aqui ao canal para a gente conversar só sobre a reforma da Previdência, tá? Então, pessoal, ele nos orientou a dar uma olhada no site Tesouro Transparente, tá? Só você botar Tesouro Transparente no Google, você cai nesse site. Nesse site, você vai ver que os gastos do governo são estáveis, ou seja, são gastos altos, mas são constantes. Ao contrário disso, o gasto da reforma da Previdência ele só cresce, ele só sobe, e ele compreende quase que o somatório de todos os outros gastos juntos, tá?
Então, não tem como dizer que não precisa da reforma da Previdência. Eu vou trazer os dados aqui para vocês, tá bom? Então, você entra lá no Tesouro Nacional Transparente, tá? As despesas da União em bilhões de reais. Despesa de custeio da educação, 44 bilhões. Despesa de custeio de saúde, 103 bilhões. Despesa com investimentos, 113 bilhões. Custeio administrativo, 113 bilhões. Custeio social, 143 bilhões. Custeio de pessoal, 314 bilhões, já é mais alto. Custeio da Previdência, 582 bilhões. Ou seja, só o gasto do governo com a Previdência é maior do que o custeio social, administrativo, investimento, saúde e educação somados. E essa despesa, quando você olha o gráfico, ele só cresce. Tá? É só você entrar lá no site Tesouro Transparente. O gasto com a Previdência é maior do que a soma de custeio de todas essas outras áreas, exceto a de pessoal, que é 314 bilhões. Tá? Isso levando em consideração que o ascensorista do Congresso ele ganha mais do que um CEO de uma grande empresa. Né? Então, o custeio de pessoal complicadíssimo. Tá? Aí você vê a dívida pública. Né? A dívida pública só crescendo. Então, o que significa? Que nós estamos gastando desde 2014 mais do que nós arrecadamos, né? E mesmo assim tem pessoa que não acha que precisa cortar gastos, tá? Então a dívida pública crescendo assim de forma intensa. Aí o pessoal fala assim, mas o Brasil vai quebrar? Se não mudar, vai quebrar. Já está quebrado, tá? E aí, como no Brasil tudo é feito na última hora, a ideia é essa, é fazer na última hora, no talo, até para não deixar Bolsonaro levar os louros da vitória. Aí tem gente falando assim, ó, mas se as grandes empresas, os grandes bancos pagassem as dívidas que eles têm com a Previdência, a dívida ia ser resolvida, tá? E aí, então, esse negócio de reforma da Previdência é uma historinha, né? Isso não vale para nada. E aí, quando a gente olha a dívida das empresas, municípios e estados com a Previdência, o valor chega a 476 bilhões, tá? E o pessoal fala muito dos bancos, mas eles esquecem que o Estado tem dívida com o próprio Estado, tá certo? Existe a dívida do próprio Estado, do próprio serviço público com ele mesmo. E aí, o que a gente teria que fazer, porque esses 400 e tantos bilhões, deixa eu pegar o número certo aqui para vocês, 476 bilhões, não dá conta de todo o rombo da dívida pública. Ia faltar ainda 105 bilhões para pagar só os custos da Previdência por ano. Então, não tem como você falar que não precisa de reforma da Previdência. Com essa dívida de 476 bilhões sendo integralmente paga, a gente só ia ganhar mais 10 meses para poder pensar no assunto. Tá certo? Os bancos e as empresas talvez até tenham dinheiro para pagar isso, sendo bem otimista. Mas como os estados e municípios vão fazer o mesmo se já eles não pagam os seus servidores em dia? Então, é uma visão meio fora da realidade, tá? Então, galera, qual é a realidade hoje? Já quebrou e sem a reforma da Previdência vai quebrar e a gente vai ter que ir para a rua pedindo para que a reforma da Previdência seja feita antes desse recesso, tá certo? Essa dívida pública que é de 3,76 trilhões, tá em quase 4 trilhões, essa dívida cresce com a taxa Selic, que é 6,5% ao ano. Então ela vai continuar crescendo e está só crescendo. Sem falar que na época da Dilma ela crescia 14,25%, que era a taxa Selic daquela época. Ou seja, o Brasil ele está só pagando os juros da dívida. Sabe quando você está devendo cartão de crédito, você paga só o mínimo e a sua dívida não diminui? É isso que o Brasil está fazendo. Ele só paga o mínimo. Agora, imagina o Brasil como se fosse uma pessoa endividada, tá? Uma pessoa que está gastando mais do que ela recebe. O que ela tem que fazer? Cortar gastos, né? Ela vai ter que cortar os gastos. Só que aí, pessoal, desde 2014 o Brasil gasta mais do que recebe. Então, tem que cortar gastos. O negócio está tão feio que o Brasil nem pensa mais assim, queremos em 2019 ter lucro no final das contas, ver tudo que entrou e tudo que saiu. Não, o Brasil está tentando ter o menor prejuízo. Desde 2014 ele está pensando assim, caramba, a gente tem que diminuir o prejuízo. O Brasil nem está tendo meta de ter lucro, de sobrar dinheiro. Essa é a situação caótica na qual nós nos encontramos, tá? Então, pessoal, a despesa tem até diminuído, tá? Essa dívida, ela tem diminuído um pouquinho, o Brasil estava conseguindo enxugar um pouquinho, mas ainda tem gastado mais do que recebe e isso só piora o problema. A gente está cada vez se endividando mais. E o Brasil não consegue gastar menos do que arrecada porque o orçamento é todo engessado, ele é todo bloqueado, ele é todo travado.
E aí a única solução é o quê? Gastar menos, você cortar gastos. E aí uma pessoa racional quando está endividada, o que ela faz? Ela corta os gastos, ela vai deixar de viajar, vai deixar de ir ao cinema, vai deixar de comprar uma roupa cara, de almoçar fora, de fazer uma viagem e tal. Só que aí quando o governo anuncia que vai cortar gastos, o pessoal começa a dar uma choradeira geral, fica todo mundo chiando, reclamando, não pode cortar aqui, não pode tirar dinheiro dali, não sei o quê. E a oposição fica revoltada, não, isso é um absurdo, como é que vai tirar dinheiro? A oposição é igual aquele filho mimado que sabe que o pai está desempregado, quebrado, mas fica enchendo o saco do pai porque quer continuar viajando para o exterior, comprando roupa cara, jantando no restaurante, etc. É nessa situação ridícula, asquerosa que nós nos encontramos. A reforma da Previdência, no final das contas, ela deve ser aprovada, tá? Porque a oposição, ela não é idiota também, eles sabem que isso é urgente, senão o Brasil vai pro buraco. Mas agora prestem muita atenção. A estratégia é retardar a aprovação da reforma da Previdência para que os reflexos positivos não apareçam ainda no governo Bolsonaro. Isso iria fortalecer muito o Bolsonaro para a próxima eleição. Então, segurando a reforma da Previdência, atrasando a reforma da Previdência, que é o que eles estão fazendo agora, foi anunciado isso ontem à noite, que eles estão querendo jogar a reforma da Previdência para depois do recesso de meio de ano. Se eles segurarem a liberação da reforma da Previdência e não liberar o crédito suplementar, o que vai acontecer? Vai faltar dinheiro para pagar os aposentados. Assim, o caos é instaurado e o Bolsonaro fica com o filme completamente queimado. A imagem da gestão Bolsonaro fica completamente estragada. E essa é a estratégia. A estratégia é não aprovar o crédito suplementar, não aprovar a reforma da Previdência agora, para queimar o filme do Bolsonaro e falar, olha só, Bolsonaro deixou os pobres aposentados, os velhinhos, sem receber as suas aposentadorias. Olha o caos do seu governo. E aí destruir, desgastar politicamente o Bolsonaro para no final nas eleições de 2022 ele perder a força para se reeleger, a esquerda voltar, a oposição voltar e então aprovar uma reforma da Previdência mequetrefe e levar os louros desses benefícios. Estão entendendo a estratégia? Essa é a real situação do Brasil agora. Essa é a real situação do Brasil hoje. Por isso nós vamos ter que voltar para a rua novamente com muito mais força e com muito mais peso. Porque se passar o recesso do meio de ano, essa discussão vai se arrastar até o final do ano e a gente não vai terminar 2019 com reforma da Previdência. Escreva o que eu estou falando. Nós precisamos voltar para a rua urgente, tá certo? É uma estratégia para desgastar o governo Bolsonaro, enfraquecer a imagem de Bolsonaro, estragar a imagem desse governo, para eles poderem retomar o poder em 2022, fazer uma reforma da Previdência e ficar com a glória para eles. Ou seja, uma estratégia maquiavélica para ferrar com o Brasil, para tentar ferrar com o Bolsonaro, ou seja, para tentar destruir Bolsonaro, destruir o Brasil. É a clássica instauração do princípio romano ordo ab chao, tentar estabelecer uma nova ordem a partir do caos. É isso que eles estão fazendo hoje, tá certo, pessoal? Então o cenário que a gente tem em Brasília é, o próprio PSL já rompeu com a Joyce Hasselmann, que é a líder do governo, isso enfraquece o governo. O mandado de segurança do Ivan Valente vai tentar desfazer a MP 871 e cancelar essa MP tão importante que é o pente fino do INSS, que é a primeira etapa da reforma da Previdência. Eu mostrei para vocês que a reforma da Previdência ela tem um pacote com 4 medidas. Primeiro, pente fino do INSS. Segundo, reforma dos militares. Terceiro, a cobrança dos grandes devedores da Previdência. E quarto, a reforma da Previdência em si, que é a PEC 006. Então, pessoal, a primeira etapa da reforma da Previdência está para ser cancelada, porque o Ivan Valente entrou no Supremo Tribunal Federal tentando cancelar a aprovação da MP 871. E se ela for cancelada, sabe o que acontece? Ela vai para o buraco, porque o vencimento dela era na segunda-feira, dia 3. Então, já era. Isso aqui é o que está acontecendo. Além disso, o Alexandre Leite protocolou lá na CPI do cyberbullying, que vai tentar investigar os robôs influenciando a opinião pública, que pode cancelar a eleição de Jair Bolsonaro. Além disso, a CCJ no Senado provavelmente vai derrubar o decreto das armas e a reforma da Previdência, a leitura do relatório que era para sexta-feira, vai ficar para semana que vem. Muito provavelmente eles vão adiar a votação da reforma da Previdência para depois do recesso no segundo semestre. Isso significa exatamente esse plano de adiar as aprovações, desgastar o governo, fazer o governo entrar num buraco, não aprovar o crédito suplementar lá do PLN 4 2019 e tentar desgastar a imagem de Bolsonaro. Você vai deixar isso acontecer? Tudo que nós conseguimos nas manifestações de 26 de maio está sendo perdido. Tá? A única coisa que a gente conseguiu definitivamente com as manifestações é a aprovação da MP 870, que é a reforma administrativa. Então, minha opinião é o seguinte: nós precisaremos ir para a rua novamente pedir reforma da Previdência antes do recesso.
Hashtag reforma da Previdência aprovada antes do recesso. Reforma da Previdência antes do recesso. Se nós não formos para as ruas antes do final desse primeiro semestre de trabalho legislativo, a gente vai se ferrar esse ano todo, vamos ficar no vermelho, no buraco, e a gente não vai ver a reforma da Previdência aprovada e não veremos a economia crescendo novamente. Teremos que ir para a rua novamente e a gente já tem que começar a manifestar nossa opinião contrária a isso com a hashtag reforma da Previdência aprovada antes do recesso. Tá certo? Galera, isso é urgente, cabe a você ajudar nessa divulgação. Se você entendeu o que eu falei aqui, você entendeu a seriedade que isso é, espalhe esse vídeo, espalhe essa informação. Se você está vendo isso no WhatsApp, espalha para todo mundo, mas não deixa de vir no meu canal aqui no YouTube para se inscrever, tá bom? Então, galera, se inscreva no canal, clica no like, clica no sininho das notificações, examine todas as coisas, retenha o que é bom e o futuro do Brasil está nas suas mãos e em nossas mãos. Eu estou fazendo a minha parte, convoco você a fazer a sua, divulgue esse vídeo, hashtag reforma da Previdência antes do recesso, senão vai ficar para o final do ano isso, a gente vai passar o ano 2019 perdido, sem vendo a economia sendo retomada, tá bom? Forte abraço, pessoal. Conto com a colaboração de vocês na divulgação da hashtag e na convocação das novas manifestações. É isso que está diante de nós, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Valeu!